A câmera. Então, sejam bem-vindas, bom dia. A gente vai dar início à nossa aula. Capítulo 6 hoje. Estamos na sexta aula. Estamos na metade do curso, praticamente. São 15 a 16 aulas, então a gente está caminhando para meios do curso. Então, muito bom. Então, quem pode oferecer a nossa oração inicial? Eu posso. Tempo é seu. Ele, Pai Celestial, nós agradecemos por hoje e agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Agradecemos pelas adversidades que acontecem em nossas vidas. Agradecemos pela saúde de nossas famílias. Agradecemos por estarmos dignas de merecer mais um dia para que possamos aprender e ajudar as pessoas ao nosso redor. Que possamos ter uma boa aula e essas coisas nós pedimos e lhe agradecemos. No seu Filho amado de Cristo também. Amém. Ai. Muito bom. Então, Grazi, você pode colocar pelo chat se você não puder falar. Mas você já tem a sua questão para apresentar? Porque a partir de hoje, na sexta aula, já tem um tempo que eu tenho que deixar para que vocês possam apresentar a questão de vocês. O que é a questão? É a pergunta que vocês buscaram pela resposta. Essa apresentação, ela pode, como se fosse um seminário, vocês vão apresentar o tema e o que vocês aprenderam, o que vocês descobriram, usando os métodos que nós estamos aprendendo aqui com o livro A Fé Não é Cega. Então, Grazi, hoje você já vai querer compartilhar? Ótimo. Tá ótimo, então. Tudo bem. Então, fica para a próxima aula, tanto a G quanto a Grazi, tá? Aí vocês podem... Essa aula vai esclarecer muitas coisas para vocês, mas já precisa estar com o tema em mente, tá bom? Já precisa saber, aí sim fica mais fácil para fazer a apresentação. Então, sempre nós vamos bater aqui, voltar para o modelo que nós estamos aprendendo, porque tudo vai ser baseado em cima disso. O que nós aprendemos lá, eu acredito que na aula 2, é sobre a simplicidade, que ali são as crianças, são alguns jovens, alguns membros novos, eles estão nessa parte. É uma simplicidade inocente, não testada. Então, eles vivem o ideal. E o que é a complexidade? É a lacuna entre o que é real e o que é ideal. Então, quando eu estou ali numa fé simples, nessa simplicidade, eu estou muito no ideal, eu não estou no real. E o real, a complexidade é quando eu me encontro com o real. Aí entra uma polêmica, né? Entra uma dúvida, entra questionamentos que muitas pessoas elas preferem voltar para a simplicidade inocente, ignorar a realidade, mas algumas pessoas não, elas encaram o ideal, o real, para que elas possam ir para a simplicidade além da complexidade, que já é uma fé mais sólida, já tem uma perspectiva mais fundada. E aqui fala que é fundada, atenuada e testada pelo tempo e pela experiência. Então, é quando realmente passa-se pelo seu teste de fé. Você não volta para o estado inocente, você está com uma fé mais madura. É realmente quando a fé não é cega. E hoje, no capítulo 6, nós vamos estudar algo muito interessante. O paradoxo da cabeça e do coração. Vocês sabem o que é paradoxo? Esse curso ele fala umas palavras, né? A aula passada foi sobre ambiguidade produtiva, e hoje é sobre o paradoxo da cabeça e do coração. Vocês sabem o que é paradoxo?
coisas antagônicas? A Grazi perguntando. G. Distintas. Eu não sei nem o que é isso que a Grazi falou agora, imagina. E paradoxo, você sabe? Tem uma noção? Pode falar. Tá. Ó, eu vou dar um... Como é que se fala? Um conceito. Peraí. Paradoxo... Ó, pode falar, gente. Eu fui no... Eu tava tossindo, por isso que eu não liguei o áudio. Ah, tá. Quando eu não sei, eu vou no Sabe Tudo, né? Na minha época tinha o Pai dos Burros, agora tem o Sabe Tudo. E o Sabe Tudo tá falando assim, pensamento, proposição ou argumento, que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Resumindo, seria o quê? Não sei. Ó, se você for para o lado, lá da tua tela, vai estar assim: um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. Ou seja, é uma situação que contradiz a intuição comum. É uma Em declaração aparentemente verdadeira, mas que leva a uma contradição lógica. Por exemplo, política. Hoje de manhã eu acordei com uma briga desnecessária, com os comentários desnecessários no grupo da ala. O irmão falando sobre a nova lei, que para mim aquele vídeo é bem antigo, ou não é verdadeiro, mas os minions têm dessa mania, né? E aí falava que agora vai ter uma lei que vai proibir os políticos de falar sobre religião. E aí o irmão estava revoltado por causa que não podiam, que estavam perseguindo os evangélicos, né? Que não podiam mais agora falar sobre religião. E aí eu fui lá e falei assim, olha, irmão, eu acho que esse grupo deveria falar somente de coisas da igreja. Mas é um assunto da igreja. Eu falei, não é, política nunca foi um assunto da igreja. Se você for lá ver nos manuais, não fala sobre a gente falar sobre política na igreja. Aí se torna um paradoxo por quê? Porque realmente a igreja fala, porque a gente apoia pessoas que vão não fazer mal para a igreja, né? Mas tem muita gente que usa isso como motivo para apoiar político que vai falar o nome do Senhor em vão por aí, prometer coisas que não vão cumprir depois. Poderia ser. O paradoxo ele tem a ver com contradição. Então, assim, trazendo para cá, né? O que seria esse paradoxo da cabeça e do coração? Como nós podemos usar, em relação à fé, o nosso intelecto e as nossas emoções? Onde é que a fé entra nessa junção? Porque o que nós conseguimos ver no mundo, na nossa vida, é justamente isso, que existem muitas pessoas levadas pela razão e outras pela emoção. Então, são coisas distintas, como a Grazi falou, são coisas antagônicas, que há uma contradição. Então, eu quis trazer isso, esse conceito de paradoxo, para que a gente possa entender o que nós precisamos aprender sobre isso, sobre como nós podemos conciliar o nosso intelecto com as nossas emoções, que é representado pelo coração e o cérebro. Quem pode ler? Isso é do livro do Helder Haffen. É o início do capítulo. Existem algumas tensões naturais entre a fé e a razão, que oferecem uma vertente esclarecedora a respeito das tensões entre a simplicidade inicial e a complexidade.
À medida que buscamos o relacionamento correto entre a fé e a razão, tal processo nos prepara para alcançarmos formas mais elevadas de resolução que nos levarão até a simplicidade. Vocês entenderam? Qual é a importância de nós buscarmos esse relacionamento correto entre a nossa fé e a nossa razão? Porque é importante nós buscarmos isso. Desculpa, repete a pergunta. Porque ele fala aqui que nós precisamos buscar esse relacionamento correto entre a fé e a razão. Eu estou perguntando, por que é importante isso? Por que nós precisamos buscar isso? Esse relacionamento correto entre fé e razão. Assim, no meu entender, é porque nem sempre o que a gente usa como fé vai fazer sentido. Vai ter razão. Por exemplo, eu não tomo café, né? E é a fé. Meus parentes, assim, eles nenhum é membro. E sempre questionam. Questionavam, né? Que hoje em dia eu falo porque é um mandamento e pronto. Mas no começo, eu verdinha na igreja, né? Eu sempre queria ter razão. Então, eu falava, né? Ah, é por causa da cafeína, é por causa disso, daquilo outro. E depois de um tempo, quando a minha fé amadureceu, né? Eu aprendi a dizer porque é um mandamento. Porque antes falava assim, ah, por causa da cafeína. Aí eu falei assim, ah, mas toma Coca-Cola. Tu toma Nescau. Então, por quê? Né? Só o café tu não pode tomar por causa da cafeína. Ele ia ficar assim, ah, eu ia atrás de outro motivo, de outra justificativa para por que não podia tomar café. E não é para fazer sentido, não é para ter razão. É para mim ter fé e obedecer. Eu acho que agora eu entendi. Muito bom. Grazi, você quer comentar? Deixa eu botar aqui. Não, porque eu ainda estou um pouquinho perdida nesse curso, sendo sincera. Tem coisas que eu ainda não entendo, é por isso que eu ainda não apresentei nada, porque eu não faço nem ideia do que eu tenho que apresentar. Ah, entendi. Ótimo, muito obrigada por você falar isso. Como eu falei no começo, né? Existem muitas palavras e muitos conceitos bem novos nesse curso, como ambiguidade produtiva, ambiguidade improdutiva, que foi aquela que nós estudamos, que nós precisávamos trabalhar essa questão. Então, Grazi, basicamente todos nós temos questões, temos perguntas relacionadas ao Evangelho. São perguntas, elas podem ser em relação à história da igreja, a uma doutrina específica da igreja ou a uma questão pessoal. Então, o que estamos pedindo o curso para que se apresente? É isso, eu tenho uma dúvida. É em relação à história da igreja, é em relação a como viver o evangelho, é em relação a uma doutrina específica, ou é em relação a uma questão pessoal minha? Que eu gostaria de encontrar uma resposta para essa pergunta, para essa questão. Aí, usar-se o que nós estamos aprendendo para encontrar as respostas para essa questão individual. Mas aí, uma questão pessoal, eu poderia explanar aqui? Sim, mas tem que ser algo que você possa expor. É uma dúvida, ó. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês, porque o Helder Haffen, ele e a esposa dele, eles participaram
de um curso chamado Questões Religiosas lá na BYU. E eu acredito que foi isso que fez com que ele fizesse esse livro, né? Escrevesse esse livro. E então lá, ó, ele cita no livro quais foram as questões de 3 pessoas, a dele, da futura esposa dele, que eles se conheceram nesse curso, inclusive, e de um amigo deles. Qual foi a questão do Dylan, amigo deles? Sua pergunta foi a seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo foi realmente restaurado? Essa era a pergunta do Dylan. Então, ele pegou e ele expôs isso. Esse ambiente aqui do Instituto é para que vocês, jovens, tenham a oportunidade de fazer essas perguntas sem serem taxados de pessoas que não têm fé, que estão indo para a apostasia. Não, é um ambiente saudável e seguro para que vocês possam realmente falar suas questões da alma. Essa era do dia. O Evangelho de Jesus Cristo foi realmente restaurado? A Mary, que é a esposa, a futura esposa na época, como posso aumentar a influência do Espírito Santo em minha vida? Essa era a questão dela. Ela queria aumentar essa influência do Espírito e ela queria saber como ela poderia fazer isso. E a questão dele, que é muito interessante, que é o que eu trouxe para vocês na aula. A questão dele era... Minha dúvida era se eu deveria ser um mormon liberal ou um mormon conservador. Aí ele explica por que ele estava com essa pergunta. Aí ele fala: o que eu perguntava era o quanto cabe a cada um de nós desenvolver nossa própria mente e pensar por nós mesmos, ou o quanto devemos confiar nas autoridades da igreja e na orientação espiritual. Então, essa era a dúvida dele. O quanto que eu devo desenvolver a minha própria mente, pensar por ele mesmo, descobrir as coisas por ele mesmo, o quanto que ele deveria confiar nas autoridades e na influência do Espírito Santo. Essa era a questão dele. Entenderam? Sobre essa questão das suas próprias questões? Entendi. Eu tenho uma questão pessoal, mas eu não sei como dizer tipo, em uma frase, exatamente. Mas entre a questão da razão e da fé, eu estou passando por uma situação pessoal, mas que envolve diretamente a igreja, sobre a questão de pregarmos uma coisa e vivermos outra. De lermos todo domingo um discurso da conferência, lermos as escrituras e após o domingo, durante a semana, as pessoas serem outra. Eu passei por uma situação da qual eu não queria mais voltar para a igreja, isso foi recente, justamente por causa disso, porque os irmãos estão pregando uma coisa no domingo e após o domingo estão pregando outra coisa comigo diferente. Isso me fez questionar se essa igreja era realmente verdadeira pelos membros, porque nós anunciamos para os outros de uma maneira que nós somos a igreja verdadeira e de que nós somos diferentes, que as outras igrejas têm uma verdade, mas que a nossa verdade ela é mais completa. Mas só que eu, como membro, não estou vivendo isso. Quando eu apresentei a igreja para minha mãe, eu estava, como eu digo, no primeiro amor, estava apaixonada, eu estava encantada com tanta coisa que eles me falaram que acontecia, que isso e aquilo outro. E quando eu precisei, eu não vi isso. Então, eu me perguntei, nossa, eu me iludi tanto, falei tanto da igreja, mas não vivi isso, né? Eu passei por uma situação de... Qual é o nome que eu falo? A minha casa ela está em risco de desabamento. E já estava algum problema há um tempo, e aí eu recorri à ajuda da igreja. Eu tive pessoas rindo da minha cara, me criticando, falando de tudo menos da ajuda, e dizendo que não poderiam fazer nada. E usando a biblioteca do Evangelho, eu encontrei vários discursos em que a igreja ajuda os membros necessitados, em que faz um mutirão, em que já vi em discurso de conferência que os irmãos se juntaram e construíram a casa de uma mulher que não era nem membro. Então, eu fiquei me questionando como que a igreja vira para mim e diz que não pode fazer nada, sendo que na própria biblioteca do Evangelho há discursos em que os presidentes, os líderes inspiram a gente a ajudar aquela pessoa. Então, isso tem me questionado de uma maneira em que eu não estou conseguindo nem ir para a fé e nem para a razão. Eu estou nessa lacuna aqui.
Exatamente. Porque assim, Grazi, eu já passei por uma situação parecida com a sua, não na nossa aula, mas a gente tem que ter a fé de que entender nós somos falhos. As pessoas são falhas. O evangelho é verdadeiro. Eu não vou ser sempre perfeita, assim como Elisete também não vai ser. Ninguém vai ser. Só Cristo foi. Então nós temos que entender que as pessoas são falhas, vão cometer erros e que a igreja sim é verdadeira, mas as pessoas são falhas. É como eu falei agora no grupo da ala, não sei se você já viu, Grazi, mas eu falei que tem que ver o que está seguindo o manual, o que é certo de se fazer, o que não é certo de se fazendo no grupo da ala, por exemplo. O irmão está errado, está postando coisas sobre política no grupo da ala. Mas isso vai tornar o evangelho errado? Não, não vai tornar o evangelho errado. Mas as pessoas vão ser falhas. Eu estou sendo falha de discutir política com ele no grupo da ala, por exemplo. Muito bom. Então, Grazi, quando você estava falando, justamente, eu acredito que foi a segunda aula, não sei se a G lembra, mas foi a aula que nós aprendemos sobre esse padrão aqui. Então, lembra que você falou que você estava no mundo ideal? Então, é a simplicidade dos membros novos, dos jovens e das crianças. E nós precisamos passar pela complexidade. Você está no momento que você viu o real, que está muito longe do ideal. Concorda? Você está no real, tipo, a minha realidade é essa, mas o ideal é esse. Então, e há essa lacuna, nós não podemos ficar nela. Por isso que nós criamos essa analogia de um rio, porque se nós ficarmos na complexidade, nós vamos nos afogar. Então, nós precisamos sair da complexidade e ir para a simplicidade além da complexidade, que seria o quê? É quando eu estou com a minha fé testada. Isso é uma provação pela qual você está passando e que você precisa buscar o Senhor, porque é aí que nós vamos conseguir provar a nossa fé quando nós nos voltamos para Ele no momento em que nós estamos ali. Esse real aqui é muito diferente do que eu queria. Esse real aqui é muito diferente do que é pregado, é muito diferente. E, inclusive, o Elder Rafa, ele fala sobre essa questão de nós olharmos para alguns líderes e dizer, nossa, quão diferente ele é do ideal. E como é que eu saio disso? É quando eu saio das outras pessoas e trago para mim. Então, eu preciso buscar o Senhor para que Ele me ajude a entender isso, a entender como eu posso voltar para o meu ideal, mas não mais naquele ideal inocente, em que acho que tudo é perfeito, que as pessoas são perfeitas. Não, mas eu sei que eu confiei em Deus e que Ele é perfeito, que o evangelho dele é perfeito. Então, eu preciso buscar Ele para que eu possa finalmente ser testificado dentro do meu coração que o evangelho é verdadeiro, que a igreja é verdadeira, e como a G falou, as pessoas são falhas. As pessoas são falhas. Como nós também somos falhos. E uma coisa que eu sempre trouxe para mim foi um discurso do Elder Uchtdorf, que ele falou assim, não me julgue, porque o meu pecado é diferente do seu. E ele fala assim, pare já. Né? E o que eu trouxe desse discurso para mim? Todas as vezes que eu olho para fora e eu digo, nossa, como é que pode fazer isso? Eu volto para cá e digo, nossa, como é que tu pode fazer aquilo outro? Sabe? Porque o que me incomoda no outro, porque talvez eu já seja muito, muito fácil para mim. E o outro pode pegar e virar para mim, nossa, mas como você faz isso? Porque o meu é diferente do dele. Então, eu não posso julgar o outro só porque o pecado dele é diferente do meu. Eu acredito que pegar isso, essa instrução, esse ensinamento do Elder Uchtdorf para a nossa vida, quando nós estivermos na complexidade, é muito importante. Porque, de fato, as pessoas são falhas. Como nós somos falhos. Mas se nós buscarmos o único que é perfeito, ele vai nos mostrar como nós podemos
sair dessa complexidade. E o que é sair desse rio? O que é sair disso? As pessoas vão mudar? O ideal vai chegar na minha vida, assim, do nada? Não. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai ampliar sua visão e você vai conseguir ver. Por isso é uma perspectiva sólida. Você vai conseguir ver além. Você vai conseguir olhar para essa situação, dizer, eu entendo fulano, eu entendo ciclano, eu entendo o evangelho. E o Senhor vai te dar uma maneira de resolver isso. Essa é a nossa simplicidade além da complexidade. Essa é a nossa fé bem fundamentada. E agora essa questão da razão e da fé, ele fala aqui no final dessa citação, tal processo, essa questão do relacionamento correto, tal processo nos prepara para alcançarmos formas mais elevadas de resolução que nos levarão além da simplicidade. Então, qual a grande importância de que eu preciso encontrar esse equilíbrio entre a fé e a razão? É que isso vai me levar a ter resoluções mais elevadas. Soluções que, no momento que eu estou ali na complexidade, eu não consigo. Eu não consigo ver além. Mas, à medida que eu consigo conciliar isso, o Senhor, somente Ele, nada por mérito nosso, Ele vai fazer com que a gente consiga encontrar uma solução mais elevada. Na época, lá desse que ele estava estudando, existia um irmão chamado Richard Poole, e ele fez um artigo intitulado O que a igreja significa para pessoas como eu? Alguém pode ler aí o que ele descreveu como são os membros? Richard Poole, para ele, a maior parte dos membros da igreja se enquadra em dois campos distintos: mórmons rígidos, da barra de ferro, os quais não questionam a igreja ou o espírito sobre exatamente como viver, ou mórmons liarrona, para quem o evangelho aponta uma direção geral desejável, tendendo a confiar principalmente em sua própria inteligência para decidirem como viver. Então, o Elder Haffen, ele vai citar no livro, nesse capítulo, vários mentores que ele teve. Presidente de missão, presidente de estaca, professor do seminário, e assim vai. Vários líderes que foram mentores para eles. Só que esses líderes, eles estavam batendo aí nesses dois aspectos, sabe? Então, ele fala assim, eles tinham visões e opiniões diferentes, e muitas das vezes opostas. Por isso que ele escolheu aquele tema. Ou eu vou ser conservador, ou eu vou ser liberal. Porque ele via muito isso. Os mentores que ele teve na vida dele, uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Aí ele falou, onde é que eu me encaixo aqui? Aí, então, ele fez a apresentação. Lembra do curso Questões Religiosas que ele fez, montou toda a apresentação dele. No momento que ele apresentou, olha o que o professor dele, West Bennell, disse. Quem pode ler? Nosso professor, não sei o nome dele, disse-me, depois de minha apresentação em classe, alguns de nossos membros têm isso em sua mente e outros em seu coração. Acho melhor ter isso nos dois lugares. Entendi isso como uma simples recomendação de equilíbrio. Tal atitude ajudou a me decidir pela rejeição de abordagens radicais para as minhas perguntas. Comecei também a enxergar os problemas levando em consideração os seus extremos. Então, o professor dele, ele falou, nossa, lembra do tema da aula? Então, muitos membros têm isso na sua mente, sabem conscientemente, intelectualmente isso, e outras pessoas têm em seu coração. Acho melhor que seria bom se estivesse nos dois lugares. Então, o Elder Haffen, um jovem, ele havia voltado da missão, né, quando ele começou esse curso, um jovem retornado, e ele fala, eu entendi isso como eu preciso encontrar um equilíbrio aqui.
Então, eu tenho que fugir das abordagens radicais de cada um do lado. E esses lados que a gente fala, a gente está ali nos dois, simplicidade e complexidade. Então, eu tenho que rejeitar essa simplicidade inocente, de que está tudo perfeito, e também rejeitar essa ideia da complexidade, de que está tudo ruim. De que esse real, assim, eu nunca vou conseguir o ideal na minha vida. Então, ele buscou isso. E, então, para vocês, como é que nós podemos encontrar o equilíbrio entre a razão e a fé? Aí, para ajudar vocês com esta pergunta, nós vamos para as escrituras, tá bom? Eu coloquei aqui, mas se vocês quiserem pegar, vocês podem pegar. Então, como é que nós podemos encontrar o equilíbrio entre a razão e a fé? Doutrina e Convênios 8, do 2 ao 3. Doutrina e Convênios 88, do 40. O 40 e o Tá 113. falhando, eu tô... Oi? Voltou? Você está falando? Conseguiu? Vocês estão me ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, ok. Então, como podemos encontrar o equilíbrio entre a razão e a fé? Nós vamos estudar essas escrituras aqui. Como vocês são duas, aí cada um fica com uma. Quem quer ficar com Doutrina e Convênios 8 e a outra fica com 88. Quanto vai ficar, Graça? Fica a primeira. Ok, então estamos aqui a primeira. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vocês podem pegar a escritura física de vocês. Mas aí está. Pode ler. É para ler. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Muito bom. Vamos para outro. G. Pois a inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria. A verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, dos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Procurei conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Muito bom. E aí? O que essas escrituras ensinam? Qual é o ponto que nós podemos encontrar equilíbrio entre a razão e a fé? Vou trazer um pouco essa aqui, esse Doutrina e Convênios 8. As escrituras falam o que é óbvio. O problema é que quando a gente está nessa complexidade, nada que é óbvio vai resolver. Por quê? Nessa primeira escritura está falando, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração. Quando a gente está nessa complexidade, eu digo por mim, a gente não consegue ouvir nada. Ou então, se ouve, não está sensível o suficiente para entender ou não quer entender. E a outra, que é buscar conhecimento através da fé e das escrituras, é porque eu não consigo obter conhecimento só se eu ler as escrituras. Eu preciso estar em espírito de oração e preciso ter fé.
Por exemplo, por mim, no momento, né? No momento, eu não consigo ter ânimo nem para mim fazer a minha oração, porque para mim tudo agora está muito complexo, está tudo sendo muito falso, e eu sou uma pessoa que não gosto disso, não gosto de hipocrisia, não gosto de falsidade. Tanto que eu fui para uma atividade da igreja, que como eu já não estava me sentindo bem com tudo isso, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu via aquelas pessoas perto de mim, é como se aquilo estivesse me sufocando. E agora, assim, na aula, né, também depois do que a gente disse, é como se eu não tivesse suportando o fato de que as pessoas são falhas. Eu sou falha, as pessoas são falhas. Então, pode ter qualquer escritura maravilhosamente bem clara, mas eu não vou entender, porque eu estou nessa complexidade. E para mim sair dessa complexidade, ninguém pode me ajudar. Eu mesmo tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que fazer por mim. E para você, qual seria esse teu esforço? Ler as escrituras e fazer oração, porque como está na primeira escritura, ele vai falar na minha mente e no meu coração. Só que ele não pode falar na minha mente e no meu coração se eu não estiver em espírito de oração, se eu não me preparar espiritualmente. Como é que eu vou ouvir a voz dele? Eu não vou estar sensível. É aquele coração duro, meu coração está duro. Nada do que ele me falar ou me mostrar eu vou entender. Então eu preciso fazer por mim o que ninguém pode fazer. Olha a continuação da escritura. Ele vai falar na nossa mente e no nosso coração por alguém. Tem um terceiro elemento aí. É pelo Espírito Santo. Então, Posso falar? pode, mas eu só queria trazer isso. Há um terceiro elemento aí, nós não estamos sozinhos. Há o Espírito Santo. Quando eu tinha... Nossa, parece que foi muito tempo atrás, mas quando eu tinha quase 1 ano de casada, o pessoal fala, né? E eu também testifico de que a época mais difícil do casamento é o, é o primeiro ano de casado. E aí eu e o meu marido, a gente brigava muito. A gente brigava muito. E ele tem uma infantilidade no começo que quando a gente brigava, ele ia embora. Ele ia embora para casa dos pais dele. Mas mesmo assim, a gente estava junto. A gente voltava e a gente estava com medo de ir pro tempo, sei lá. E aí, por a gente ficar nessa briga todo o tempo, a gente brigar muito e tá com meta de ir pro templo, o presidente na época, o conselheiro, um dos conselheiros, um líder responsável, chegou para conversar com a gente. Conversou assuntos pessoais e tudo mais. E aí ele falou assim: como vocês querem que eu dê uma recomendação para vocês se selarem se vocês vivem nessa inconstância de manter o matrimônio de vocês? E aí, minha mãe falou assim: não, mas ela é assim, ela é pior que eu sou assim mesmo. Eu sou braba, eu quando tô irritada e tal. E aí ele falou assim: não quero achar o culpado. Ele falou assim: eu quero saber se vocês realmente estão sabendo o que estão fazendo. Porque não é um convênio só, não é só um casamento. É um convênio. Não é só entre vocês dois, é entre o Pai Celestial. Então, se só entre vocês não estão cumprindo, já estão tendo a diversidade e estão pipocando, foi que ele usou na palavra na época, quando for usar com o Senhor, quando for fazer com o Senhor, a diversidade vai vir maior. E ele falou assim, aí eu falei assim, aí ele falou assim, aí me defendeu no momento, né, numa situação, tipo assim, a irmã não tá desistindo do casamento dela. Mas e você, irmã? Aí assim, não, mas se ela, ele virou para ela assim, não é se ela. Isso me marcou muito na época, até porque eu estava muito fragilizada com as nossas brigas, mas porque também foi um ensinamento para mim. Ele falou assim, não é se ela mudar, não é se ela melhorar, é você. Você vai se propor a amar a sua esposa até o fim, independente se ela for mudar ou não. E aí eu comecei a usar isso no meu dia a dia, com as pessoas ao meu redor. Né? Eu me propus, quando eu fiz o convênio com o Senhor do batismo,
que eu ia amar ele acima de todas as coisas e que eu ia amar meu semelhante como me amo a mim mesma. Então, não é se meu semelhante vai mudar. É eu amar o meu próximo como a mim mesma. Né? As pessoas, elas são, como eu falei, as pessoas são falhas e também, às vezes, elas são meio sem noção. Tem muita gente sem noção que faz brincadeira, assim, faz brincadeira de mau gosto, complica com coisas sérias. Né? Esses tempos eu ouvi a pessoa falando que depressão é frescura, é modinha, que bullying é isso, aquilo outro. E eu vejo o quanto isso mudou muitas vidas. O fato de a gente falar hoje em dia sobre essas doenças, né? Antes não se falava sobre essa doença e a pessoa engolia essa doença até hoje, engolia essa doença. Morria com essa doença e não sabia falar sobre sentimentos. É importante a gente saber falar sobre sentimentos, mas tem muita gente ignorante por aí que não sabe falar sobre isso, que faz brincadeira de mau gosto, que fala coisa sem sentido, né? Que só porque ela conseguiu fazer tal coisa, ela acha que todo mundo tem que saber fazer a mesma coisa. Ah, né? É porque eu aprendi a ler levando porrada de cabo de vassoura, quer dizer que o teu neto, o teu filho, o teu bisneto vai aprender do mesmo jeito. Né? Não é porque eu batizei sozinha na igreja como eu batizei sozinha na igreja. Né? Até eu vivi muita coisa sozinha na igreja, por muito tempo. Não parece muito tempo agora, mas para mim pareceu uma eternidade naquela época. Mas eu passei por isso e fulano não consegue levar um ralho do líder. Eu amar meu semelhante como a mim mesma. Eu não sei como meu semelhante não sei o que meu semelhante está sentindo. Eu não sei até onde. Acho que foi numa aula sua que você falou a respeito sobre um bispo e um conselheiro de bispo. Foi a sua? Eu não lembro, conta a história. Então, acho que foi na aula do Sardinha. Ele falou assim, que um líder faleceu num acidente de carro, hipoteticamente, nessa história, junto com o seu conselheiro. E chegando lá no céu... Sim, foi a Sabrina que contou, ela compartilhou isso aqui na nossa aula. Eu sabia que ensinou na aula do Instituto. É como eu falei, eu absorvo o conhecimento, mas eu esqueço o professor. Aquilo também serviu de exemplo para a gente. Né? O bispo tinha mais potencial do que aquele conselheiro naquela época. Não sei se a Sabrina sabe essa história. Vou resumir para a Sabrina. Sabe, Sabrina, essa história? Estava na aula? Não, a Grazi. A Sabrina foi... Desculpa, a Grazi. E a Grazi não respondeu. E é aquele fato... Onde? Oi? Eu estava onde? Na aula. Não, pode contar aí a história. Eu não lembro, não. Continua. Era assim, era um bispo e um conselheiro. Eles morreram, foram para o céu. E aí, chegando lá, o responsável lá foi apresentar as casas que eles iam habitar, né? E aí, chegou numa casinha simples, de madeira e tudo mais. Era a casa do bispo. E aí, depois o bispo acompanhou aquele conselheiro até a sua casa e era uma mansão. E ele se questionou por que o conselheiro dele receberia uma mansão e era diretamente um conselheiro, e ele, que era bispo, recebeu uma casinha simples. E aí o responsável virou para ele e falou assim, porque o bispo o conselheiro alcançou o seu potencial máximo, que era ser conselheiro. Você se acomodou nisso. Você podia ter virado um presidente de área, ou talvez até um presidente da igreja, mas você se acomodou virando bispo e você perdeu as bênçãos que você tinha para receber. Então, a gente não sabe até onde as pessoas podem, o potencial que a pessoa pode alcançar. Não sabe até onde as pessoas podem aguentar os seus fardos. Basta a gente cumprir primeiro o segundo mandamento mais importante, que é amar o nosso próximo. Quando eu me lembro, uma vez eu fui para uma entrevista de emprego, e aí eu estava com R$10 sobrando. E aí passou um terceiro, foi lá em São Brás. Aí eu estava lá na fila, e passou uma pessoa pedindo dinheiro, eu fui e dei R$1. Eu sei que eu fui fazendo, né?
Aí até que eu fiquei só com minha passagem de ônibus, assim, você foi besta. Você podia ter comprado uma merenda para você e você foi dando dinheiro para esses drogadinhos. E eu falei assim pra pessoa, eu fiz a minha parte de amar o meu próximo. Se ele vai usar isso para fazer coisas erradas, aí já não me convém. Agora, se eu sei que a pessoa está fazendo coisas erradas e mesmo assim eu ajudo, aí sim eu estou errado. Mas se eu não posso afirmar isso, não tem como eu julgar isso. Então, acho que isso vem bater com as estudos que a gente leu agora. Sobre... Sobre ouvir o que vem em nossa mente e nosso coração. Às vezes, o que a gente está vendo não vai condizer com o que a gente está sentindo no nosso coração. O que a gente está sentindo no nosso coração não vai vir condizer com o que a gente está sentindo na nossa mente. Tem alguém Muito aí? bom. Oi, tem. Estamos aqui, estávamos te ouvindo. Muito bom, Gê. Muito obrigada por compartilhar conosco suas palavras. Então, como a Escritura ela nos fala, nós temos um terceiro elemento. É ele que vai trazer esse equilíbrio entre o que nós estamos sentindo e o que nós estamos pensando, o que o nosso intelecto está trazendo. A irmã Sherry Dill, que ela foi conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, ela deu um discurso para os jovens da BIU. Eu vou mandar esse discurso para vocês. Foi uma tradução livre, tá, do Google, então não está muito bem traduzido, não. Mas o conteúdo é valioso. E ela conta uma história que ela fala assim, isso foi em 2016, ela fala, 4 anos atrás, uma jovem maravilhosa que acabara de se formar com louvor na BIU, ligou para ela e falou assim, chorando, não tenho mais certeza se acredito que a igreja seja verdadeira e estou com medo. Se minha família não vai ficar unida para sempre. Então a irmã pergunta para ela faz 2 perguntas cruciais. Você quer um testemunho? A jovem respondeu sim. Então ela pergunta, você está disposta a trabalhar para isso? E a jovem novamente responde sim. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos estar passando. A Grazi compartilhou que ela está passando por um momento parecido. A pergunta que nós precisamos nos fazer é, nós queremos ter um testemunho? Se a resposta for sim, nós estamos dispostas a trabalhar para ter esse testemunho? A jovem disse que sim. Então, ela falou que ela começou a trabalhar junto com a presidente da Sociedade de Socorro, junto com a família, junto com o bispo, e essa jovem foi buscar esse testemunho que ela havia perdido, que ela achava que havia perdido. E ela disse que ela sempre se encontrava semanalmente com essa jovem, e ela falou assim, cada dia que ela vinha, ela trazia uma pergunta mais espinhosa que a outra, e nós íamos para as escrituras buscar as respostas. E ela falou que, à medida que esse estudo, ela percebeu que a jovem estava começando a reconhecer o Espírito Santo, testificando aquilo que ela estudava. E ela falou que 1 ano depois, a jovem entra em contato com ela e fala, olha, sabe o que eu tenho em mãos? A minha recomendação para o templo. Eu queria que você fosse uma das primeiras pessoas a saber sobre isso. E pergunta se ela pode estar na investidura dela. Aí a jovem fala assim, sabe o que mais me ajudou de tudo que você me falou? Você disse que as perguntas são boas, e isso me permitiu ver a mim mesma como uma buscadora, em vez de uma duvidosa. Então, a irmã Sherry Dill, ela fala que nós devemos ser buscadores da verdade, e não duvidosos da verdade. E ela falou que se sentiu muito feliz. E sabe o que aconteceu logo depois? 2 dias depois, exatamente? Quem pode ler para a gente? Dois dias depois, recebi uma ligação muito diferente de outra graduada da BIU. Irmã Day, disse ela, antes que você ouça isso de outra pessoa, quero que saiba que estou grávida. Eu fiquei por vários anos
Ai, perdi. Vários anos duvidou da veracidade do evangelho e finalmente decidiu que não havia razão para viver a lei da castidade. E disse a ela que não era seu juiz e que a amava. Então perguntei se ela gostaria de ter um testemunho. Não acho que não, disse ela. Uau! Uau. Então a irmã Jill, ela fala, o contraste era impressionante. Mais ou menos ao mesmo tempo, essas duas jovens tinham perguntas que ameaçavam seu testemunho. Uma delas gritou por ajuda a familiares, amigos, líderes. E a outra alimentou sua dúvida e se convenceu de que suas escolhas imorais eram aceitáveis. As perguntas de uma garota a impulsionaram a se tornar uma buscadora da verdade. A outra garota usou suas perguntas para justificar sua imoralidade. Então, não é o que acontece conosco, é o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer a partir do que acontece conosco, que vai determinar se nós vamos sair da complexidade ou não. A promessa que nós lemos lá em Doutrina e Convênios, tanto na seção 8 quanto na seção 88, é que se nós buscarmos, o Espírito ele vai nos dizer, ele vai nos confirmar, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, de maneira inequívoca, sem sombra de dúvida, do que aquilo que nós estamos buscando é verdadeiro ou não. Mas nós precisamos agir para que isso aconteça. Eu trouxe aqui um exemplo das escrituras. Tem um exemplo dessas duas jovens e tem um exemplo das escrituras, que nós percebemos a diferença que faz se nós alimentamos a dúvida ou se nós buscamos a verdade. Nefe é o exemplo. Essa é a atitude de Nefe diante das visões e das profecias de seu pai, profeta Leí. Quem pode ler? Está em 1 Nefe 10, 17, versículo 17. E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Então, esta foi a atitude de Nefe. É interessante, olha o que ele fala. Eu desejei, depois que ele ouviu, ele desejou também ver e ouvir e conhecer as mesmas coisas que o pai dele. Ele não decidiu pela simplicidade, lembra lá, pela fé simples, o estágio 1. Ele não decidiu apenas o estágio 1. Eu decido acreditar. Não, eu quero ter uma simplicidade além da complexidade. Eu quero ter uma fé que não é cega, eu quero saber por mim mesmo, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero conhecer. Esse foi o desejo de Nefe, diante das revelações de seu pai, Leí. Vamos agora para a atitude de seus irmãos. Primeiro Nefe 10. Isso que acontece no primeiro Nefe 15, que é quando ele volta, porque o Senhor, ele responde à oração de Nefe. Ele responde à oração de Nefe e nós temos as escrituras que Nefe aprendeu, tudo que o pai dele viu, ainda foi acrescentado, porque ele viu todo o ministério do Salvador Jesus Cristo. O anjo ensinou para ele, tanto mostrou para ele o nascimento, a vida e o ministério de Jesus Cristo. E ainda ensinou Nefe sobre os eventos que iam acontecer nos últimos dias. E no fim dos tempos, ainda apresentou para Nefe tudo o que aconteceu com o povo dele. Por isso que nós vamos ver o que estava acontecendo com os irmãos dele em 1 Nefe 15. 4 capítulos depois, porque os próximos 4 capítulos depois, esse versículo 17 é o último, é um dos últimos ali de 1 Nefe 10. A partir de 1 Nefe 11 até o 1 Nefe 15, foram todas as visões e revelações que Nefe teve a partir desse desejo que ele demonstrou para o Senhor. Quem pode ler agora a atitude dos irmãos dele?
E aconteceu que vi meus irmãos, e eles discutiam entre si quanto às coisas que meu pai lhes dissera. E eles responderam: Eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai, concernentes aos ramos naturais das oliveiras, e também aos gentios. E disse-lhes: Eu, haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam: Não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Então, qual deve ser a nossa atitude? A diferença está bem clara entre Nef e Lamã e Lemuel. Qual deve ser a nossa atitude que nós estamos passando por essa dificuldade, por essas provas de fé? Perguntar ao Senhor. Orar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. E a promessa que temos é que se nós o buscarmos, Ele vai dar respostas para as nossas orações. É como eu falei, nós precisamos olhar para nós. Porque a Gê falou muito bem, as outras pessoas elas não vão mudar. Elas podem estar... Essa semana, eu passei por uma experiência, eu tenho uma amiga que é assim, a confidencial, né? Que é a confidente, não confidencial, a confidente. E eu peguei e extravasei algo para ela. Ela falou, você já parou e pensou que esse é o máximo de maturidade que a pessoa atingiu? Aí eu pensei, mas... Aí ela falou, esse é o máximo de maturidade espiritual que a pessoa atingiu. Você não pode exigir mais dela. E eu trago isso para vocês. Quando nós olhamos muito para o outro, nós podemos esquecer que o Salvador, ele nos ama do jeito que nós somos e ele espera que nós nos tornemos pessoas melhores. E ele também está esperando isso das outras pessoas, dos seus outros filhos. E que nós precisamos buscar ele. E há essa promessa. Se nós o buscarmos, ele vai revelar a verdade para nós. E vai, como eu falei, pode ser a solução daquele problema, ou, como muitas escrituras nos ensinam, nós vamos receber linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, ele vai me dar um pouco aqui, eu ajo de acordo com isso. Depois, ele vai me dar mais algo lá na frente. Aí, eu ajo de acordo com esse outro algo. E assim nós vamos seguindo. Pode falar, Grazi, você levantou a mão. Pode voltar à primeira escritura, ó. Né? Lendo essa escritura aqui, eu vi de novo aquela imagem lá, né, da complexidade. Porque a gente, quando ele fala que ele quer conhecer verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo, o Senhor, ele não imagina, é igual a gente não imagina o que a gente vai enfrentar. A gente quer conhecer, mas a gente não imagina o que vem pela frente e acha que vai dar conta. Aí, quando chega nessa complexidade, é como se a gente estivesse no meio do mar. Ou a gente nada, ou a gente afunda. Vamos escolher o quê? Nadar, né? Nadar. Vamos nadar. E não estamos sozinhos. A partir do momento que você começar a nadar, vai ter alguém do teu lado. A irmã Sheridil, ela continua logo após a história das duas moças, dos dois jovens. Quem pode ler? Nenhum de nós tem direito à revelação sem esforço de nossa parte. As respostas de Deus não apenas aparecem magicamente. Se quisermos crescer espiritualmente, o Senhor espera que façamos perguntas e busquemos respostas. Se pedires, ele prometeu, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento.
Quão mais claro pode ser? O Senhor adora perguntas inspiradas feitas com fé, porque elas conduzem ao conhecimento, à revelação e a uma fé maior. Eu gostei muito que ela falou isso, que todos nós temos direito à revelação, mas nenhum de nós tem direito se nós não fizermos a nossa parte. Não vai acontecer magicamente as respostas. Elas vão vir se nós buscarmos. O discurso do presidente Nelson, sem ser nessa conferência de abril, na conferência de outubro de 2022, o discurso que ele fala que nós podemos ter acesso ao poder de Deus na nossa vida, ele nos esclarece muitas coisas sobre como nós podemos receber essa revelação. Quando nós realmente buscamos, ele fala sobre essa busca do Salvador na nossa vida. E quando nós pudermos buscar, essa é a promessa, nós vamos ter a resposta. Mas essa resposta não vai vir se nós ficarmos inertes, se nós ficarmos parados, se nós ficarmos esperando que a resposta apareça magicamente. É um processo ativo. É um processo de eu preciso estudar as escrituras, eu preciso me ajoelhar, eu preciso orar. Ela falou que todos os grandes lutadores, para eles se tornarem vencedores, eles não tiveram apenas que usar a sua força, eles precisaram fortalecer suas fraquezas. Então, tudo que nós passamos em nossas vidas são experiências que nós precisamos passar para que nós possamos passar para o outro lado, para que essa fé forte e fundamentada. Mas se nós pararmos aqui na complexidade, nós vamos estar ali, nós vamos nos afogar. Muitas pessoas voltam para o ideal, mas elas não vão avançar, não vão crescer. Olha aqui, quem pode ler? Tudo é da irmã Sherry Joe, tá? Todos nós temos perguntas. Algumas são doutrinárias, históricas ou processuais. Alguns são intensamente pessoais. Posso responder a essas perguntas e a qualquer perguntas que você possa ter. Fazendo uma pergunta, você está disposto a se envolver na luta, em uma luta espiritual contínua? Aí está a pergunta. Para todas as nossas outras perguntas, sejam elas doutrinárias, históricas ou processuais, intensamente pessoais, nós estamos dispostos a nos envolver na luta, e é uma luta espiritual contínua. Tudo que é bom não vem fácil. Há um discurso que ele é um clássico, assim. Não sei se vocês... Ele faz um pouco de tempo, gente. E como a Agi fala, né? Às vezes a gente retém o conhecimento e esquece quem falou. Mas eu não esqueço quem falou, porque foi um discurso realmente muito importante, que foi o discurso do Carlos A. Godoy. E ele tem uma frase. E ele fala assim, raramente os melhores caminhos são os mais fáceis. Então, se nós queremos atingir uma maturidade espiritual maior, o nosso caminho ele vai ser árduo. Então, no momento que nós estivermos no meio da complexidade, que não percamos a fé e achamos que o Senhor não nos ama, que está tudo errado. Não, é justamente o contrário. Nós precisamos passar por essa luta, por essa dúvida, por esse problema, porque o Senhor espera mais de nós, porque Ele sabe que nós somos capazes. Nós somos capazes, não por nós mesmos, mas por Ele. Porque se nós o buscarmos, nós vamos ter a proteção e a resposta e a ajuda dele. Porque muitas das nossas dúvidas e perguntas não serão respondidas nessa vida. Mas ele pode nos dar a certeza, que é a fé, de que estamos no caminho certo. Muitas das vezes, a única coisa que nós vamos receber e a única coisa que nós precisamos é disso. Saber que estamos fazendo o que é certo.
Esse é o discurso do Eldendália Gaox, chamado Oposição em Todas as Coisas, de abril de 2016. Quem pode ler? Ele está falando sobre a igreja, tá? Como um todo. Depois de tudo, o que... Quer ler, Graça? Não, pode ler. Depois de tudo o que podemos publicar, nossos membros, por vezes, permanecem com perguntas básicas, que não podem ser resolvidas pelo estudo. Algumas coisas podem ser aprendidas apenas pela fé. Nossa confiança primordial deve estar em nossa fé, no testemunho que recebemos do Espírito Santo. Pode comentar, Graça? Eu, a Graça. Aí eu falei, Graça? G, pode comentar? Você que leu. Como eu usei o exemplo, eu acho que é como eu usei o exemplo antes, né, sobre o café. Tu pode pegar o manual, ler um monte de coisa sobre não tomar café, mas só a fé vai dizer que você não pode tomar café. Só a fé vai dizer para você que você não pode quebrar a lei da castidade. Tudo é espiritual. Eu me lembro que eu estava numa aula uma vez, eu falei assim, o professor desafiou a gente a ver algum mandamento que não fosse espiritual. E no final, todos são espirituais. Até o que parece mais carnal é todo espiritual. Então, a gente pode usar, estudar, como está fazendo agora, mas o que vai testificar para a gente que isso é verdade é o Espírito, é a fé. Tanto que é uma coisa que é do começo da igreja. Você vê quando os missionários vão apresentar o evangelho para qualquer pessoa, membro ou não membro, que vai filho de membros ou não filho de membros, quando vai se batizar, eles falam para você orar. Porque só o Espírito Santo vai testificar isso para você. Eles podem achar toda a resposta do mundo. Olha, que eu fui aquele pesquisador bem difícil. Eles passaram 6 meses e eu procurava na internet coisas só para poder ver eles se questionando e procurando depois para poder me responder. Mas eu só tive a certeza que essa igreja é verdadeira e batizei depois que eu obtive o meu testemunho. E as pessoas só permanecem firmes nesse evangelho quando tem o seu próprio testemunho. Se a pessoa está indo para a igreja por causa de A, de B, de C, uma hora isso fraqueja. Muito bom. E é o testemunho do Espírito que ele é inegável. E é o que vai nos manter firmes. Uma experiência das escrituras que sempre me chamou a atenção foi Lamã e Lemuel. Porque logo após o anjo aparecer, né, os dois estavam batendo em Nefe e em Sam, que eram os dois irmãos mais jovens dele. Eles estavam lá batendo neles. E o anjo aparece um anjo de Deus, enviado, falando, mas por que você está açoitando vossos irmãos mais jovens? Não sabeis que o Senhor tem poder para derrubar Labão e seus 100, seus 500? Fala isso para eles. Logo após o anjo ir embora, o que Lamã e Lemuel falam? Mas onde já? Se Labão pode matar 150, por que não vai matar nós? Assim mesmo. Um anjo falou. Mas a experiência com o anjo não é tão impactante quanto uma experiência com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala no coração do homem, nada vai tirar. Então, é isso que nós devemos buscar. As respostas para nossas orações, para os nossos questionamentos, elas precisam vir pelo Espírito Santo, através do estudo de bons livros, como nós lemos em Doutrina e Convênios, através do estudo, através da fé, o Espírito vai poder testificar para nós. A irmã Sherry Dill, ela fala que existem hábitos que nós precisamos cultivar
para aprender a se comunicar com Deus. E um deles, ela fala sobre buscar, tem que ser uma busca ativa, não é só uma busca, estou pensando, estou buscando. Não, preciso estudar as escrituras, preciso mergulhar nisso, preciso buscar nos melhores livros, preciso buscar nas escrituras. E ela faz um convite. E esse convite é o que eu gostaria de trazer para vocês nessa aula. E ela fala algo que nós aprendemos, eu acho que na aula 4, que um pai, ele fala para o filho dele que está indo para a faculdade. Não sei se a G lembra, não sei se a Grazi também estava conosco, que ele fala para o filho dele, que o filho dele ainda estava com esses debates, esses questionamentos sobre o evangelho, em relação ao seu próprio testemunho. E ele fala assim para ele, eu não lembro as palavras exatas, mas o conselho é: mantenha-se firme, guarde os mandamentos, porque se você estiver guardando os mandamentos, você vai poder receber suas respostas. Porque se nós afastamos o Espírito, nos afastamos do Espírito de Deus, como é que ele vai nos confirmar alguma coisa? Então, manter-nos pensamento, nosso coração, nossas palavras puras vai nos ajudar para que o Espírito possa responder as nossas orações. Então, a irmã Dil, ela faz ao cultivar esses hábitos espirituais, há 2 perguntas que ajudarão a abrir os céus. Primeiro, foi um amigo dela que perguntou isso para ela. Ela falou que há 40 anos atrás, não faço ideia da idade da irmã, mas há 40 anos atrás, quando ela pediu uma bênção do sacerdócio de um amigo para que ela pudesse resolver uma questão, o amigo dela perguntou isso para ela. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe ensine como você se sente, como soa quando Ele está falando com você por meio do Espírito Santo. Resumindo, como nós sabemos que estamos recebendo uma revelação? Perguntar para que o Senhor nos revele isso. Como Ele fala conosco? Que ela chamou de o idioma da revelação. Que nós possamos primeiro fazer isso. Pedir ao Senhor para que Ele te mostre como Ele fala com você. Em seguida, observe como Ele o ensina. Porque se você pede, o Senhor, se você bate, Ele abre. Se você pede, você recebe. Então, pergunte isso. Segunda coisa que ela fala. Se você nunca perguntou ao Senhor o que Ele sente por você, essa é uma ótima pergunta a se fazer. Então, esses 2 convites que eu gostaria de deixar com vocês nesta aula. Perguntar para o Senhor como Ele fala com você, para que você aprenda a reconhecer isso, para que você, cada vez mais, possamos aprender como Ele se comunica conosco. Isso vai se tornar mais fácil para que possamos receber nossas revelações para as nossas próprias questões. E segundo, perguntar para Ele o que Ele sente por você. Deus, as palavras do profeta Joseph Smith. Deus nada revelou a Joseph que não dará a conhecer aos 12. E até o menor dos santos pode conhecer todas as coisas, tão logo possa suportá-los. Então, eu sei que se nós buscarmos o Senhor, Ele vai responder nossas orações de acordo com o que nós precisamos e de acordo com o que nós estamos preparados para suportar. Mas os céus, eles estão abertos para mim e para vocês, e para todos nós. Nós só precisamos bater e buscar. E eu sei disso, que o Senhor, Ele tem uma linguagem para cada um de nós. E quando nós descobrimos essa linguagem, nós podemos ser mais felizes. Quando eu estudei esse discurso, eu orei, eu fiz a mesma pergunta que ela pediu para fazermos. E é incrível como Ele revela. É incrível como Ele realmente está ouvindo. E Ele só está esperando a gente perguntar. Quando Ele percebe que o nosso coração deseja, Ele responde. Ele nos mostra. E então fica inegável o amor dele e o cuidado que Ele tem por nós. E como, quando nós sentimos isso,
muda tudo. Os problemas não deixam de existir, até mesmo porque eles precisam existir. Mas nós nos sentimos mais fortes, com a força dele para suportar e para vencer. E é essa aula e o meu testemunho, e esse convite que eu faço para vocês, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem pode fazer a oração de encerramento para a gente? Oi, Eu menina. não posso, eu fiz a inicial. Ah, tá. Grazi, pode oferecer oração para a gente? Posso. Ok. O tempo é seu. Nosso amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta aula. Te agradecemos pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos, pelas revelações que nós tivemos, pelo estudo das Escrituras. Te agradecemos pela semana. Te pedimos um fim de semana abençoado, que tu possa nos encher do Espírito Santo e nos guiar, Senhor, nesta caminhada. Que possa nos tirar dessa complexidade e fortalecer o nosso evangelho. Que nós possamos estar dispostos a travar batalhas espirituais ou não, para termos nosso próprio testemunho. Te pedimos que fique conosco, que abençoe nossas famílias e nossos lares. Nesses momentos que nós pedimos, te agradecemos, sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, meninas, pela participação. Eu percebi que nós temos a Micaele. Não sei se você estava aqui na aula passada, que não fui eu que ministrei. Seja muito bem-vinda, Micaele. Espero que você permaneça conosco no curso. Eu vou passar esse discurso para vocês, da irmã. Se vocês souberem inglês, vou passar o link, porque tem ele todo em inglês, tá? Como eu não sou, aí eu peguei e fiz uma tradução para... Uma tradução livre, assim, no Google, mas é um discurso maravilhoso. Eu vou colocar o link para vocês, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora.